Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar com vocês. Aqui é Lina Nakata, co-presidente da PWN São Paulo. Estamos começando o primeiro webinar do ano da PWN São Paulo. E é com muito prazer que a gente está aqui com a Cíntia Almeida, que trabalha com marketing pessoal. Primeiro, eu queria falar brevemente sobre a PWN São Paulo. Somos uma associação global e que a gente tem esse objetivo de alcançar a liderança balanceada de gênero nas organizações. E para isso, a gente trabalha aqui com uma rede de profissionais que a gente discute, a gente aprende, a gente compartilha muitas experiências. Quem quiser fazer parte, fique à vontade para entrar em contato conosco. E esses eventos, que temos aí algumas frequências, costuma ser mensal. Temos também o programa de mentoria, que inclusive está com as inscrições abertas até o dia 31, para quem quiser também, pode entrar em contato com a gente. E a ideia é que a gente possa discutir empreendedorismo, discutir sobre finanças, discutir sobre saúde, sobre tudo o que importa para as mulheres avançarem no mercado de trabalho. Então, aqui a gente vai falar hoje com a Cíntia, eu quero apresentá-la, e depois fique à vontade, Cíntia, para também complementar alguma coisa e expor o seu conteúdo. A Cíntia Almeida, ela tem mais de 20 anos trabalhando com marketing branding, sendo 15 anos em multinacionais. Ela é mãe do Rafael e da Marina, o que faz com que ela aprimore ainda mais as suas habilidades de liderança, negociação e comunicação. Formada em publicidade, fez MBA em marketing, com especializações em personal branding e liderança feminina. Tem ampla experiência internacional, atuou com diversas equipes, treinou e viveu em culturas de países diferentes. Atualmente está nos Estados Unidos e trabalha como consultora de marketing pessoal, com profissionais, principalmente com encontros online. Já capacitou mais de 100 pessoas, de analistas a CEOs, empreendedores de diferentes segmentos, por meio de consultorias e mentorias, e é cofundadora de uma comunidade de liderança feminina nos Estados Unidos, e também mentora em 2 comunidades brasileiras, Mulheres no Comando e Mentorela. Então, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite, e aqui o espaço é seu. Obrigada, Cíntia. Prazer é meu, gente. Que delícia, né? Já começar assim com todas empoderadas aqui. Feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Lina. Obrigada pelo convite, Thalita. Fiquei muito feliz quando vocês me contactaram para falar um pouco sobre marketing pessoal, que é um assunto que às vezes nós mulheres, né, nós não deixamos. O que é esse tal de marketing pessoal? Ih, vou ter que me vender. Ai, eu sou péssima em autopromoção, né? E aí a gente aprende que marketing pessoal não é só isso, né? Eu falo que a gente tem 20% de autopromoção, a gente precisa sim mostrar as nossas conquistas, mostrar os nossos resultados, os nossos trabalhos, mas a gente também tem esses 80% aí que são como vender sem me vender, que é de uma forma ou de outra mostrar o nosso conhecimento, trazer ele para que as pessoas nos conheçam mais, trazer a nossa história, né? Eu gosto sempre de falar que o marketing pessoal verdadeiro, e aí tem N pessoas para falar em diferentes formatos de marketing pessoal, mas o marketing pessoal que a Cíntia acredita é o marketing pessoal onde a gente se apropria das nossas histórias e coloca o nosso conhecimento a favor dos outros. Tá? Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre isso para vocês. Por favor, me parem, façam comentários no nosso bate-papo, é para ser interativo, a gente vai falar um pouquinho de conceito de sucesso, como é que a gente acredita que seja o sucesso hoje em dia, e trazer algumas ferramentas para a gente aprimorar o marketing pessoal. Nem vou falar mais sobre mim, achei que ficou ótima a introdução, né, que a Alina fez. A única coisa que eu poderia considerar aqui é que eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. Então, eu estou aqui para aprender junto com vocês, mas também para compartilhar um pouco da experiência que eu tive ao longo dessa carreira de mais de 20 anos, tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai conversar sobre sucesso, a gente vai entender alguns conceitos que são importantes para a gente saber sobre o nosso marketing pessoal, sobre marca pessoal, personal branding, marketing pessoal, e aí como é que a gente desembala esse potencial que está dentro de cada uma de nós, líderes hoje, dentro do que a gente faz, tá? Queria começar aqui falando um pouquinho sobre o que é sucesso para vocês. Se vocês quiserem abrir o microfone, se vocês, para a gente começar aí com um quebra-gelo, se vocês quiserem mandar no chat, se não puder abrir o microfone nesse momento, mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desse conceito. O que é sucesso
hoje para vocês? Alguém quer começar? 8 horas posso da manhã é pedir começar? demais, né? É, 8 horas da manhã é pedir demais, né? Mas é legal a gente trazer esse ponto, porque eu acho que faz a gente pensar um pouco nessa linha de sucesso do que a gente importa. Pode falar, Lina. eu acredito que seja o sentimento de realização pessoal, que pode ser muito diferente para cada um. Mas acho que quando você entende que existe uma satisfação e uma realização sobre o que você faz. Muito bom. A Thalita colocou aqui também no bate-papo que é sobre alcançar objetivos e sonhos, né? A Roberta colocou: sucesso para mim é ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o famoso equilíbrio, né, gente? O balanço que nós mulheres todos os dias colocamos pratinhos para rodar, para fazer algo com propósito e que me faça sentir realizada. Interessante, sucesso tem a ver com propósito. Que mais? Tem mais alguém que queira falar um pouquinho sobre o que é sucesso? Vocês acham que o sucesso ele muda, né? Porque assim, o sucesso para mim hoje talvez seja algo que eu não era para Cíntia de 10 anos atrás. O sucesso para mim daqui a alguns anos talvez não seja o mesmo sucesso que eu acredite que seja hoje em relação ao que eu tinha. Vocês acham que o sucesso é algo permanente ou algo que ele, de certa forma, ele tem essa facilidade em mudança? A Roberta colaborou aqui, sim, eu acho que muda dependendo do momento e objetivo de vida. Muito bom. E quando a gente coloca sucesso, né, a gente sempre pensa numa pessoa bem-sucedida, que chegou no topo da carreira, que ganhou muito dinheiro, que teve todo esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal, que já viajou o mundo, vestida super de executiva. A gente às vezes cria essa imagem, né? Até eu não fiz esse teste, mas eu acho que vale a gente colocar aí uma inteligência artificial para a gente ver o que significa sucesso em imagem, né? Se a gente traz essas imagens. Acho que é importante a gente ver o quanto de viés a gente tem dessa palavra sucesso hoje e o que ela traz para a gente. Quando eu penso em sucesso, né, que é o que eu estava falando para vocês, eu já vi e já vislumbrei muito disso, né, que foi chegar no topo da carreira, seja ele qual seja esse topo para cada uma de nós, viajar o mundo, abrir um negócio, ter o equilíbrio, alguém colocou aqui, entre o pessoal e o profissional, ter saúde, né, gente? Acho que é importante a gente colocar que ter saúde também é ter sucesso, né, para a gente conseguir mostrar aí tudo que a gente tem, viver, ter tempo para usufruir, para conquistar, são alguns dos exemplos, né, do que é sucesso. O seu sucesso, e eu gosto de falar que o sucesso ele é muito pessoal e intransferível, né, é quem define você. E é muito comum quando a gente pensa em sucesso, a gente olhar um pouco também no terreno do outro. E isso as redes sociais nos traz isso diariamente. Nossa, fulano foi promovido. Uau, que sucesso, né? Fulano viajou não sei quantos países em um ano. Que sucesso. E aí a gente acaba não olhando com critério ou com mesmo gentileza para nossa marca e saber o que é sucesso. E quando a gente pensa em sucesso também, a gente também está falando e um resultado aí de significados, né? E aí eu trago alguma coisa relacionada à Cíntia aqui, né, para vocês conhecerem um pouco mais da minha história. Sucesso para mim, e eu coloquei várias fases da minha vida, desde bem pequenininha ali até hoje, conversando um pouco aqui com vocês, é muito relativo e sempre foi muito o que me levou para frente, o que movimentou. Então, para mim, sucesso é quando eu comecei a ler, quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a entender que eu fazia parte de um time, que eu pertencia a um grupo, e ali na segunda foto sou eu participando de uma gincana, de um campeonato de bambolê, onde eu ganhei. Então, para mim, sucesso era representar o meu time e conseguir vencer aquela prova. Quando eu fiz um MBA, na verdade, uma pós, uma parte do meu MBA fora do Brasil, quando eu conquistei esse sucesso, eu falei, nossa, que legal, né? Agora eu quero mais. Quando eu viajei ao mundo, a trabalho, ali na quarta foto de cima sou eu, em Portugal, com o meu time da Samsung, quando eu trabalhava no mundo corporativo. Sucesso para mim também já foi ser mãe, foi engravidar, para mim foi muito difícil engravidar e ter meus 2 filhos. Então, sucesso também diz aí em relação à minha vida pessoal e ter esse
né, esse equilíbrio e até mesmo esse desequilíbrio, e a gente saber que em alguns momentos do sucesso a gente vai ter alguns pratos lá em cima, alguns pratos lá embaixo e tudo bem, porque a gente também ter essa gentileza com a gente, saber que, ok, para mim sucesso aquilo foi muito importante naquele momento. Conciliar família e carreira, que é um dos pontos que vocês colocaram aqui, e hoje para mim sinônimo de sucesso, obviamente com toda essa bagagem que eu tenho, também é inspirar outras mulheres a alcançar os seus potenciais, a entenderem que elas podem, e a entender que a gente pode mais, mas que também a gente tem que correr atrás, né. E eu gosto de falar que eu gosto muito das pessoas que vão atrás daquilo que as façam feliz, porque isso para mim é sucesso, quando a gente busca algo que nos faz feliz e vai atrás, porque plano é só um plano, mas quando a gente coloca para rodar em ação, faz toda a diferença. Quando a gente pensa em chave do sucesso, né, hoje eu vejo que é muito importante para eu saber o que que eu quero, como é que eu libero esse potencial dentro de mim, ter o autoconhecimento. Então, é uma palavrinha aí que a gente escutou cada vez mais, né, principalmente depois da pandemia, onde a gente teve né, essa volta aí dentro do nosso eu, de tentar entender o que que passava por dentro da gente, mas o autoconhecimento, ele é primordial para qualquer coisa que a gente faça. Então eu falo que antes da gente tentar entender o que que realmente é sucesso, é importante a gente saber o que que a gente quer. Porque quando a gente sabe quais são os nossos goals, a gente fica mais fácil a gente entender quais são os caminhos pelos quais a gente tem que percorrer para encontrar o sucesso, né. E com isso, saber que cada vez mais, a única comparação que a gente tem que fazer não é em relação ao outro, mas em relação ao nosso eu, em relação a quem eu fui ontem e a quem eu quero ser amanhã, né, e aproveitar o que a gente tem hoje. E aí por isso que eu gosto de falar que o sucesso ele é uma somatória, né, ele é uma somatória de quem eu fui ontem, de tudo que eu construí, de tudo que eu trouxe com a minha bagagem cultural, com a minha bagagem genética, com a minha bagagem de experiência e outras bagagens que me formam hoje. Quem é que eu sou hoje, se eu estou dentro daquilo que eu imagino que eu esteja, ou se eu quero mais, né, e quem eu quero me orgulhar de ser amanhã, que tipo de legado que eu quero trazer para isso. Mas nem tudo são flores, né, e quando a gente pensa em sucesso, a gente também pensa em medo. E é muito comum nós mulheres, quando a gente chega próximo ao sucesso, a gente fica um pouco de medo, né, "Ai, será que eu vou dar conta? Será que é isso mesmo que eu estou fazendo? Mas para isso eu vou ter que abrir mão daquilo". E aí eu falo que quem quer e quem busca o sucesso, né, precisa crescer, e crescer dá trabalho, e preciso coragem. Então, para a gente chegar numa fase de sucesso e liberar tudo que a gente tem de potencial, a gente precisa ter coragem. E é muito comum quando a gente chega nessa fase, né, de dúvida e de indecisão e de buscar aquela coragem, da gente se culpar muitas vezes, né, "Ai, será que eu estou me doando mais na minha carreira? Será que eu estou ficando mais com os meus filhos? Ah, mas eu estou perdendo alguma coisa da maternidade? Ah, mas se eu tiver de licença maternidade, eu estou perdendo também um bom espaço dentro do mercado de trabalho, querendo ou não, são 4 a 6 meses no Brasil para a gente ter essa licença". A gente se coloca em segundo plano, tudo está na nossa frente, né, é a mãe, é o pai, é a família, é a carreira, o trabalho, tudo a gente coloca na nossa frente. A gente se compara com outras mulheres, como eu já falei, a gente se critica, a gente tem uma autocrítica, assim, com um termômetro lá em cima, né. A gente não se apoia algumas vezes, e aqui eu queria até fazer um adendo, que eu acho que nessa rede não, se vocês já estão nessa rede, que é da PWN, eu entendo que a gente está se apoiando, porque de certa forma vocês estão aqui, né, para compartilhar, para dividir, para apoiar outras mulheres, então vocês já estão muito à frente de muitas mulheres aí do mercado que ainda não tem essas redes de apoio. Buscar essas redes de apoio, essas comunidades onde a gente possa pertencer e ajudar outra pessoa, é muito importante para a gente conseguir alcançar o nosso sucesso. A gente não gosta de pedir ajuda, né. Quem aqui gosta de pedir ajuda? Dificilmente. "Eu dou conta, eu faço tudo, pode deixar comigo". E aí a gente acaba assumindo vários compromissos e a gente pede pouca ajuda, né. E a gente acaba atribuindo, muitas vezes, as nossas conquistas aos outros. Quem é líder de equipe sabe disso, né, se a gente conseguiu o pódio de algum lugar ou algum prêmio, a gente vai sempre valoriza o outro e não valoriza nós mesmas. Dificilmente a gente coloca a gente em primeiro plano, tá. Lógico, eu tô falando de uma forma muito generalista, eu odeio criar estereótipos,
e participar desses que já são criados, mas são pesquisas, são anos de estudos e percebendo muito, atendendo mulheres também, é sobre isso, né. E quando a gente olha para dentro e a gente vê que o sucesso está muito atribuído também a ser gentil com nós mesmas, a colocar o nosso potencial para rodar, porque a gente já faz isso, e a eliminar essa culpa e trazer as nossas conquistas, fica muito mais fácil a gente entender como é que a gente se vende, como é que a gente traz o nosso marketing pessoal para isso. Quais são as nossas dificuldades quando a gente pensa em marketing pessoal e como é que eu alcanço o meu sucesso? Uma das dificuldades que eu mais recebo na consultoria, seja de clientes ou de prospects, né, quando as pessoas me buscam para dar mentoria, como é que eu reconheço, assim, os meus diferenciais? Eu vejo que as pessoas me falam que eu sou assim, mas de verdade eu não sei se eu consigo mostrar esses meus diferenciais, né? E você pode ver que a gente colocou essa dificuldade dentro de uma caixa, né? A gente acaba ficando dentro de uma caixa com esses desafios que a gente tem no dia a dia. Como é que eu conto a minha história? Por que a minha história vale a pena ser ouvida? Como é que eu conecto os pontos daquilo que eu tive que talvez não tenha sido tão importantes no passado, mas que tem a ver com aquilo que eu quero chegar e alcançar no futuro? Como é que eu faço networking? Embora a gente esteja aqui numa rede de networking, né, para muitas mulheres é muito difícil parar para fazer networking. E aí eu gosto de falar que a gente não precisa parar para fazer networking, né? O networking ele ocorre em qualquer lugar, seja na fila da escola para pegar o filho, na fila de um café, e a gente é muito boa em manter o relacionamento, mas começar esse networking ainda é uma dificuldade feminina. Se vender, né, e eu sempre escuto de vários clientes falando assim, nossa, eu fiz um super trabalho, é, deveria ter sido reconhecida e acabou que quem foi promovido foi um homem, ou quem deveria ter visto meu trabalho acabou não vendo, eu achei que fazendo o meu trabalho, eu deveria ter sido notada. E aí vem aquela crença que a gente tem de, será que só fazer o nosso trabalho é tão importante assim? Ou a gente também tem que fazer e a gente tem que mostrar? Né? Então, se vender, ele tem que fazer parte da gente, da nossa negociação de marca. E mostrar os nossos resultados, né? E aí, mais uma vez, também aquilo, a gente vai, faz, né? E acaba, só o gestor acaba conhecendo, só as pessoas mais próximas, e a gente acaba não mostrando de uma forma mais amplificada para alguns possíveis sponsors da nossa carreira, para alguns possíveis headcounts ou stakeholders aí que detêm o poder de tomada de decisão sobre a gente dentro do que a gente faz. Então, aqui são algumas das dificuldades que a gente tem. E aí, o que a gente precisa, então, para alcançar, né, esse sucesso? A gente precisa liberar o nosso potencial. Como é que a gente faz isso? Antes da gente contar um pouquinho sobre liberar esse potencial, eu queria trazer alguns conceitos para vocês que são de marca pessoal, personal branding, marketing pessoal. A marca pessoal é algo que você já tem, tá? Mesmo você achando que você não é uma marca, marca pessoal é algo que você deixa nas outras pessoas. É a sua reputação, é como você é visto pelos outros, como você marca alguém. Então você já nasce aí com seu RG e você vai construindo as suas histórias, modelando a sua jornada e vai trazendo essa marca pessoal para o jogo. O personal branding é bem no gerúndio mesmo, é gerenciando, né, a nossa marca pessoal. Ele é o olhar para dentro, é o que dentro de mim, dentro do que eu tenho como diferencial, como habilidade, como talento, como as minhas paixões, os meus hobbies, o que eu posso ser autêntica, como é que eu posso ser autêntica, como é que eu construo esses relacionamentos genuínos, como é que eu gerencio tudo que eu tenho dentro da minha marca pessoal, para que de fato as pessoas consigam conhecer vocês e vocês consigam aí liberar esses potenciais e ser reconhecido por aquilo que você é reconhecido. Tem uma frase do Jeff Bezos, que é uma pessoa, né, foi CEO da Amazon, uma pessoa muito importante no mercado corporativo, que ele fala, que eu gosto, que traduz muito sobre o personal branding. Personal branding é o que falam sobre você quando você não está na sala. Então, o que falam sobre você quando você não está na sala? O que dizem sobre a sua marca pessoal? Marketing pessoal é o olhar para fora. Enquanto o personal branding ele é olhar para dentro, o marketing pessoal é como é que eu me vendo, como é que eu utilizo o meu personal branding, as minhas estratégias, sejam elas de networking, de discurso, de descobrir quem é o meu público-alvo,
como é que eu me comunico, se eu tenho me comunicado bem, para quem eu tenho me comunicado, como é que eu tenho passado essa mensagem. E aí tem o storytelling também, que é uma das ferramentas super importantes do marketing pessoal. O marketing pessoal, ele são as ferramentas que a gente escolhe para trabalhar a nossa marca pessoal, para gerenciar a nossa marca pessoal. Vou parar aqui um pouquinho só para saber se alguém tem alguma dúvida em relação a esses conceitos, ou se quer saber um pouco mais sobre cada um deles. Tem alguém que tem alguma dúvida? Se quiser colocar no chat também, não quiser abrir o microfone, não tem problema, tá? Senão eu vou seguir. Cíntia, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Lina. Existe alguma forma de conseguir avaliar isso? Ou é o que você vai fazer? Vai falar? Sim, vou trazer algumas ferramentas aí do marketing pessoal para a gente liberar esse marketing pessoal que talvez não esteja tão claro para vocês. Eu gosto de falar, uma forma que eu gosto de falar, né, que é o marketing pessoal. Marketing pessoal é colocar estratégia e intenção nas nossas ações. Com isso eu vou perder minha genuinidade? De jeito nenhum. Você vai ser genuíno naquilo que você é, tá? Mas quando você sabe o que você quer alcançar, por que você quer alcançar, fica mais fácil você achar o seu como. Como é que eu vou alcançar isso? E aí é onde a gente coloca a estratégia e a intenção. Então, esse é um bom termômetro para saber. Por exemplo, né, em exemplos práticos, quero ser promovida na empresa, tá? Que caminhos eu vou seguir? Eu posso mostrar isso para o meu gestor, mas o meu gestor ele vai ser só uma pessoa que tem um papel de me ajudar nessa promoção. Eu posso tentar descobrir quem são os stakeholders da minha carreira. De repente é o diretor comercial, é o diretor de finanças, é o vice-presidente, né, de marketing. Quem são essas pessoas? Elencar essas pessoas. Eles têm conhecimento do meu trabalho? Eles me conhecem sobre o que eu faço? O que dentro disso eu preciso criar como estratégia? Vamos, né, partir do pressuposto, eu gosto sempre de colocar que todo mundo aqui tem muito conhecimento, todo mundo é muito bom naquilo que faz, lógico, sempre em desenvolvimento, aprendendo cada vez mais, mas está faltando só a pitada do marketing pessoal, tá? E aí, quando a gente tem esse conhecimento, como é que você pode se aproximar sobre essas pessoas? Com quem que você pode pedir ajuda? Como é que você pode conversar com essa pessoa e falar do seu próximo passo? Uma das coisas que eu falo que às vezes a gente não faz e a gente acha que é muito óbvio para as pessoas é falar onde a gente quer chegar. Às vezes a gente não sabe, naturalmente, onde a gente quer chegar. Mas quando a gente sabe, eu quero ser, eu quero ocupar, eu quero ter, coloca uma ação, um verbo de ação ali, fica mais fácil a gente falar isso para as pessoas. Não tenham vergonha de falar em avaliações de desempenho, não tenham vergonha de falar em conversas informais ou conversas formais, quais são os passos que vocês querem dar, porque às vezes as pessoas não sabem. Eu tô falando isso porque eu passei isso na própria pele, tá? Há muitos anos no meu trabalho, eu exercia muito bem o que eu fazia, ganhava prêmios, ganhava mérito, e aí num dia de promoção tinha uma vaga e tinha eu e mais uma outra pessoa. Essa outra pessoa, ela falou, eu quero ocupar essa vaga. Eu achei que a vaga fosse minha, porque eu estava apresentando muitos resultados. E aí essa vaga não foi minha, porque ele demonstrou interesse naquilo. E aí eu falei, caramba, como é que pode as pessoas não terem percebido isso? E aí, numa das vezes, né, nessa mesma empresa, quando eu fui pedir demissão, uma vez que eu fui pedir demissão, e aí eu falei, eu queria ter sido promovida aqui, eu queria ter, né, e a pessoa falou, meu gestor na época era um diretor, ele falou assim, nossa, Cíntia, o que a gente faz para você ficar? Eu não queria perder você, a gente queria que você ficasse aqui na empresa. E aí eu falei, agora não tem mais jeito, agora eu quero ir, né? Ele falou assim, mas você nunca falou onde você queria chegar. E aí eu levei aquilo para mim, eu falei, caramba, é verdade. Eu sabia, a minha gestora sabia, mas o gestor da minha gestora não tinha essa certeza. Então, demonstrar onde a gente quer chegar e pedir ajuda, né, como eu falei um pouco antes também, é algo muito importante dentro do marketing pessoal. Vou seguir aqui para trazer algumas ferramentas para vocês. Como é que a gente faz, então, para liberar esse potencial? Tem 3 pilares no marketing pessoal, que eu gosto de falar que a gente alcança uma marca pessoal de sucesso, independente do que seja sucesso para cada uma de nós, né? Que são clareza, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, quando a gente sabe o que a gente entrega, quando a gente tem o nosso conhecimento. Consistência, quando a gente executa
aquilo que a gente comunica e constância quando a gente está presente para as pessoas, tá? Eu vou entrar em cada um deles para a gente saber algumas questões relacionadas a eles. Quando a gente fala de clareza, a gente está falando de autoconhecimento e dos objetivos que eu quero alcançar. É organizar as nossas ideias, é nortear o nosso posicionamento, né? O posicionamento, ele tem a ver com o que eu quero ser reconhecida e por quem eu quero ser reconhecida. E aí tem a ver também com a autoridade que é trazida para alguma área, né? Pelo que eu sou buscada? Pelo que as pessoas me reconhecem hoje? Como é que você quer ser lembrada? Que tipo de história você tem para contar na sua jornada? Coloca aí a sua história para tentar entender quais são os pontos de conexão da sua jornada, para onde você quer chegar. E a nossa história, a gente pode contar ela no LinkedIn, a gente pode contar ela no Instagram, a gente pode contar ela em diferentes formatos, a gente pode contar ela num bate-papo, num café, numa relação de, né, de networking. Eu estou contando a minha história para vocês aqui hoje. Algum ponto vai ficar para vocês do que foi importante, do que tocou vocês em relação à minha história. As nossas histórias, elas trazem os nossos valores e as nossas crenças, tá? As nossas habilidades. Qual é a promessa de marca que você tem? O que você entrega? Como é que você entrega? Que diferencial que você tem para você ser único naquilo que você faz? É muito difícil entrar em cada um desses quesitos sem a gente avaliar a história de cada um, né? Mas quando a gente coloca a nossa história, seja ela escrita, eu gosto muito de escrever, ou também tem gente que gosta de falar, de se gravar, de relembrar alguns pontos de conquistas, de desafios, de obstáculos que teve aí dentro da sua, né, da sua infância, da sua juventude, da sua adolescência, e trazer esses pontos de conexão ajuda a gente a ter clareza. Uma ferramenta que eu gosto bastante, que eu vou passar aqui para vocês, é fazer uma análise SWOT, né? Eu acho que quem já trabalhou no mercado ou trabalha no mercado corporativo já deve ter ouvido falar dessa ferramenta. O que é análise SWOT? É quando a gente divide em 4 quadrantes, né, e coloca as duas partes de cima são relativas a nós mesmas, né, a nós mesmos. Geralmente a gente faz isso para a empresa, é uma ferramenta que a gente utiliza muito para saber onde que a empresa está indo, como é que ela está sendo vista no mercado. Mas quando a gente faz para a gente, é muito importante porque nos ajuda a colocar alguns pontos aí que talvez a gente não esteja percebendo. Então, no ponto da esquerda são as nossas forças, né, as nossas strengths. No ponto da direita, na parte de cima, são as nossas fraquezas, ou seja, os pontos de melhoria que eu deveria fazer em relação à minha marca, que são importantes aí para o meu segmento, para a minha área, para a indústria que eu trabalho. Quais são as oportunidades que eu tenho hoje dentro do mercado que eu estou, dentro da área que eu estou? Quais são as ameaças que podem, por exemplo, uma pandemia pode ser uma ameaça. A gente pensar que, né, pode ter uma próxima pandemia, ou pode ter, de repente, layoffs, né, essas demissões em massas, são ameaças, são fatores externos que dizem respeito do mercado, ao mercado que eu estou, mas que também, de certa forma, vão afetar a mim. Tá? Então, a análise SWOT é uma análise que eu gosto bastante. Alguém já fez essa análise SWOT sobre si mesma? Aqui. Não, muito interessante. Eu já fiz várias vezes em trabalhos de marketing, né? Mas para a vida pessoal, não. Muito legal. Olha que legal, muito bom. A Lina colocou aqui que sim, já fez. É difícil, né? Eu falo, é fácil fazer do mercado de trabalho, da empresa que a gente trabalha, é difícil fazer da gente, né? Olhar esses pontos cegos, às vezes a gente olha até mais para os pontos cegos do que para os pontos de forças, e é muito interessante ter esse olhar para nós, né? E aí lembrar de tudo que eu já falei até aqui com vocês, das nossas conquistas, do que a gente trouxe. Uma ferramenta complementar à análise SWOT, que eu gosto bastante, é a cada 6 meses, e se vocês acharem que não dá para fazer a cada 6 meses, a cada 1 ano, se programem para listar, que seja em bullet points, quais foram as conquistas do ano, quais foram as conquistas que vocês tiveram nos 6 meses que vocês estiveram aí trabalhando. E eu falo, não são só conquistas profissionais, mas conquistas pessoais, tá? Porque ajuda a gente a validar o que a gente fez e aonde a gente quer chegar. Então, ela mostra, nossa, eu nem lembrava que eu liderei esse projeto, caramba, eu nem lembrava que eu tinha transformado isso dentro de uma ideia ou dentro de um projeto. Então, ajuda muito a gente a se apropriar daquilo que a gente faz. Ajuda quando a gente está em transição de carreira, quando a gente está buscando um novo emprego e a gente quer também melhorar, né, esse discurso sobre o que a gente já construiu, aquelas perguntas básicas que vem, por exemplo, o que você construiu, que projeto que você já liderou, onde você teve uma liderança, onde você foi bem enfático. Então, tem várias perguntas aí de entrevistas que a gente acaba englobando quando a gente
gente tem uma lista formatada sobre isso. Ajuda a gente a negociar os nossos salários, e a gente, muitas vezes a gente não sabe fazer isso, né? Ajuda a gente a ver o nosso valor de mercado, ajuda a gente a entender e mostrar para quem que a gente tem que mostrar os nossos valores, a relembrar para as próprias avaliações que acontecem anuais nas empresas. É muito importante a gente poder pensar sobre isso, tá? Alguém tem alguma dúvida dessa ferramenta? Ou quer tirar alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Vou passar para o próximo tópico. Depois, se quiser, alguém volta também, tá? Não tem problema. Quando a gente fala de consistência, lembrando dos 3 Cs, né? Clareza, a gente está agora na consistência. A gente fala de imagem, a gente fala de posicionamento, a gente fala de comunicação. A consistência é aquilo que a gente sustenta, que é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente se posiciona. Eu falo que, no meu exemplo de jornada, nada melhor do que os meus filhos para me mostrar a minha consistência, né? Por exemplo, quando eu falo para eles, gente, não pode comer biscoito no sofá. Daí vai a mãe e come biscoito no sofá, né? Estou sendo extremamente inconsistente com aquilo que eu faço. A consistência é o pilar onde a gente mais peca, né? E é onde a gente mais se cobra. Será que eu pratico aquilo que eu falo, o que eu prometo? Será que eu sou realmente, né, no online? E aí as redes sociais são exemplos muito interessantes, né, quando a gente pensa sobre isso. Quantas vezes a gente já não olhou no LinkedIn, ou quantas vezes a gente já não olhou no Instagram de alguma pessoa e falou, nossa, essa pessoa tá colocando uma coisa que eu nunca vi ela fazer, né? E aí vem a tal da consistência, cobrar aquilo que a gente fala que a gente é, sendo que a gente não fez, né? Não atribuiu aí as nossas consistências em relação àquilo que a gente planejou e em relação àquilo que a gente falou que a gente fazia. E aí vem muito também nosso espírito de liderança. A gente está falando aqui muito sobre liderança também, então, será que eu tenho, né, praticado aquilo que eu puxo da pessoa que trabalha comigo, do meu colaborador? Será que eu tenho liderado de acordo com esses princípios? Eu tenho passado essa confiança, porque ele sabe que eu sou consistente naquilo que eu prometo, naquilo que eu faço? Tem muito a ver com transparência também, né? E cada vez mais a gente vê que a liderança, e quando a gente pensa em liderança, hoje dentro de empresa, a gente está liderando diferentes gerações, em diferentes momentos dentro da companhia, e a gente sabe que as gerações Z e Y, muito da geração Z também, exige muito transparência, eles são muito transparentes. Então, pensar nisso tudo como forma de consistência, como é que você tem feito a sua marca pessoal, ser consistente, é importante para a gente poder liberar o nosso potencial para alcançar o nosso sucesso. Como exemplo de consistência, algumas de nós, né, acho que grande parte aqui que trabalha no mercado corporativo ou que já trabalhou, tem isso, né? A gente tem as avaliações que acontecem, as avaliações 360, onde a gente percebe como é que as pessoas nos veem, né? Então, aqui é uma ótima ferramenta, pegar essas avaliações que vocês tiveram nesses últimos anos e dar aquela olhada e falar, nossa, pelo que eu sou reconhecido? Quais são os diferenciais que as pessoas percebem sobre a minha marca? O que as pessoas me buscam para fazer? O que as pessoas, né, olham para mim e falam, nossa, ela é muito boa nisso, toca isso porque esse projeto é dela. Olha com um olhar bem eu falo que é bem de investigador, né? Porque é fácil a gente olhar para o do outro, mas é difícil quando a gente olha para a gente. O que se repete quando as pessoas falam de vocês? Pelo que as pessoas te procuram? Quando eu vim para os Estados Unidos, eu era executiva da Samsung no Brasil, e eu viajava bastante América Latina e tal, e como toda grande empresa, eu tinha as avaliações 360. Aí, quando eu cheguei aqui, eu cheguei de licença maternidade, a gente veio por uma expatriação do meu esposo, e eu cheguei super perdida, porque eu queria ser, naquele momento, só mãe, e que não é ser só mãe, né, que eu falo que ser mãe é ser muito, mas eu percebi que, naquele momento, a minha carreira, ela tinha ficado um pouco de lado. E tudo bem, foi um movimento que eu entendi que era importante para mim, naquele momento, mas passado-se quase um ano, eu percebi que eu queria voltar a ser a Cíntia que tinha uma identidade de carreira. Eu não queria mais um formato de empresa, de trabalhar em empresa, eu queria abrir meu próprio negócio, e aí eu fui resgatar essas avaliações, como é que as pessoas me viam, sobre quais eram os pontos fortes que as pessoas enxergavam em mim, o que elas viam que eu podia fazer naquele momento que poderia ajudar. E uma das coisas que eu percebi naquele momento foi que as pessoas sempre me buscavam para dar conselhos de carreira, sabe, em diferentes momentos da carreira. Eu trabalhava com marketing na época, e aí eu sempre tinha essa parte de liderança de pessoas muito forte. Era algo que eu fazia com muito amor e com muita genuinidade, né? Eu falo que era a minha missão.
que era ajudar as pessoas a se posicionarem. E aí, eu precisei trabalhar minha marca pessoal, porque eu estava no mercado diferente, abrindo um novo negócio com produto, com serviços e produtos totalmente diferentes. Como é que eu construiria tudo isso baseado em tudo aquilo que as pessoas achavam de mim? Então, levantar isso de vocês é muito importante, seja para ver como é que vocês estão hoje, como para ver qual tipo de resultado que vocês querem alcançar, tá? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Estão tão quietinhas, aí são 8 horas, 8 e pouco da manhã, né? Tô vendo que tá todo mundo super quietinho. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Quando a gente fala de constância, lembrando então, clareza, consistência e constância, o constância é estar presente na mente do seu público-alvo, dos seus stakeholders, né? E como é que eu sei quem são os meus stakeholders? Que foi um pouco daquele exercício que eu falei para vocês. Para você se promover, para você mudar de área, para você mudar de emprego, para você tomar uma decisão importante na sua vida, quem são essas pessoas que vocês procuram? Quem são essas pessoas que importam para vocês? Como é que vocês aparecem para esse público? Que tipo de evento que você está frequentando? Qual está a sua rede de networking? Eu falo que o networking é uma ferramenta importantíssima, e vocês já estão assim a passos luz na frente de muita gente quando vocês participam aqui dessa rede da PWN, mas como é que eu trago isso para fazer parte do meu dia a dia, né? Conversas que a gente tem, se interessar por outras pessoas, fazer conversas até mesmo no próprio LinkedIn, né? Abordar as pessoas, como é que eu me torno atrativo com isso? Como é que eu consigo mostrar quem eu sou e trazer isso? Eu falo que o network ele é uma relação de ganha-ganha, né? Não adianta a gente procurar alguém quando a gente está procurando emprego, que a gente não conversou durante mais de ano com ela. O network, ele é cultivar as relações, ele não é construir as relações, ele é muito mais cultivar, porque construir, todo mundo consegue construir, né? O negócio é como é que a gente cultiva e mantém essas relações. Isso é muito importante. Como é que você tem feito, por exemplo, para lembrar, né, de datas importantes dos seus clientes, dos seus gestores, dos funcionários? O que é importante? Chamar pelo nome as pessoas, lembrar da pessoa quando você for fazer um projeto, trazer alguma coisa que seja interessante para a pessoa, ver alguma coisa que vocês têm em comum. Por exemplo, eu quero entrar em contato com um gestor acima do meu gestor, eu não sei como é que eu puxo essa conversa, como é que eu quebro esse gelo, como é que eu me torno constante para ele. Descubra, de repente, algum hobby que ele tem, aí que, de repente, você possa se interessar, que você possa trazer isso, até mesmo um time, será que essa pessoa torce para alguém? Como é que você pode puxar esse assunto? Tenta ser um processo mais investigativo. Quando a gente é investigativo e a gente sabe onde que a gente quer chegar, fica mais fácil a gente ser constante, tá? Um outro ponto importante da constância, e eu sei que grande parte não faz, e por N motivos, né, um deles inclusive é de tempo, ou até mesmo por não saber nem como fazer, produzir conteúdo nas redes sociais. A gente vê cada vez mais que nós todos estamos nos tornando embaixadores da nossa própria marca. Seja ela da empresa, né, embaixadores da marca da empresa que a gente representa, mas a nossa marca pessoal. E quando a gente fala em futuro, eu gosto muito de estudar, estudo muito sobre o futuro do trabalho, a tendência é que a gente seja, não vou falar que daqui a alguns anos, talvez daqui a alguns bons anos, todo mundo vai ser CNPJ, tá? A gente não vai ter tanto mais CLT. E quando eu falo isso, é para a gente atribuir o poder da nossa marca pessoal. Por quê? Porque a gente não vai estar mais linkado a nenhum cargo, a nenhum crachá. Vai ser muito comum a gente ser comprado por demanda, né? Eu tenho um projeto numa empresa tal, eu preciso que a Alina esteja ali representando a área de finanças. Então, você vai ser muito mais comprado por projetos e por demandas, e aí a importância cada vez maior da gente trabalhar a nossa marca pessoal. Porque não vai estar a empresa por trás da Alina, aliás, ela vai ter várias empresas atrás dela, não vai ser um crachá que vai levantar a marca pessoal dela, tá? Então, é importante a gente ter essa ciência de cada vez mais a gente vai ter que construir a nossa marca pessoal, e as redes sociais são muito boas para hoje nos ajudar em relação a isso, produzir conteúdos no LinkedIn, compartilhar os pensamentos de vocês, saber sobre o que vocês vão falar, com quem vocês vão falar, porque não é só trazer um conteúdo, mas trazer com estratégia e com intenção. E aí uma ferramenta que eu gosto bastante quando a gente fala de constância é o que vocês já estão fazendo aqui hoje, né, o que vocês já fazem com essas mentorias que a gente tem na PWN, é o networking. Pensar de uma forma muito intencional,
não deixando a genuinidade de lado, mas como é que você tem se relacionado com essas pessoas? O que que você traz, né, desses stakeholders? O que que você conhece sobre eles? A diferença em stakeholder e sponsors, eu não sei se você sabe, mas stakeholders são as pessoas que, né, têm um poder sobre a carreira de vocês para uma ou para uma promoção, ou para um cliente que é importante para comprar o seu produto, que vai depois no boca a boca conduzir para outro cliente. Os sponsors são as pessoas que nos ajudam a subir nas nossas carreiras ou nos nossos negócios. Então, por exemplo, um sponsor pode ser alguém de uma outra área, mas que é aquela pessoa que vai estar ali na mesa quando você tiver que ser autopromovido, a pessoa vai defender o seu nome. Quando você tiver que ser promovido, a pessoa vai defender o seu nome. Ou quando você tiver para fechar um negócio com algum cliente, no caso de empreendedores, esse sponsor vai ser algum outro cliente que já tenha comprado e que sirva de referência, a famosa prova social, no caso, quando a gente fala de negócios. Então, os sponsors são muito importantes e a gente tem que ter esses sponsors. Tem empresas que já têm isso em programas de carreira, tá? Mas tem muitas empresas que não têm isso. É muito importante a gente ter esses sponsors nas nossas carreiras, que são as pessoas que ajudam a gente a levantar os nossos potenciais. Uma das coisas que eu falo que a gente tem que se programar semanalmente é ter esses 30 minutos de qualidade para se relacionar ou para cultivar esses relacionamentos com alguém. Independente das redes de network que a gente está, nas nossas empresas, falo que network a gente faz até mesmo numa fila da escola esperando o filho. Tenta entender quem são as pessoas, se interessem por elas, porque quando você precisar dessa rede de networking, você vai ter como você acioná-la, tá? Networking é o ganha-ganha, como eu falei. E aí, gente, que de cabeça para baixo dentro de uma caixa, né? Eu sei que talvez a gente não tenha resposta para todas as perguntas que a gente trouxe aqui, de clareza, de consistência, de constância. E tá tudo bem. A gente não precisa ter todas as respostas, mas é importante a gente ter ciência de onde a gente pode melhorar, do que a gente pode fazer e como é que a gente pode construir cada um desses pilares ao longo do nosso dia a dia para alcançar o nosso sucesso e para liberar o nosso potencial, tá? Liberar nosso potencial leva tempo. Eu falo que uma construção de uma marca pessoal começa desde quando a gente nasceu, né? E para destruir uma marca pessoal, a gente não precisa mais do que 5 minutos, né? Vi de cancelamentos, vi de polêmicas que são geradas na internet e tudo mais. Mas leva tempo e a gente tem que ter dedicação. Não é da noite para o dia, mas precisa de clareza, consistência e constância. Vou deixar aqui um videozinho para vocês que eu acho que é super legal a gente escutar. Tá em inglês, mas depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês com a legenda em português, que eu acho que eu não vou conseguir colocar aqui agora. Peraí. Well, after 38-year career, I learned a lot, and I have a lot of lessons I like to share. But perhaps the one I most often share that I really think made a difference for me was to be sure that you tell the organization and let the organization know all the good things that you're doing. I remember being passed over for an early promotion in my career, and after I went into my boss's office and listed all the things off that I had done to earn the promotion, he sat back and looked at me and said, "I didn't know you'd done all those things." And it was a great learning moment for me because I knew then that I had to be sure the organization knew what I was doing to contribute. And I think you can do that without being a braggart. E aí, gente, ela traz exatamente o exemplo que eu falei de mim, né, alguns anos atrás, aonde, quando ela foi, né, falar da promoção dela, e ela falou, se tivesse algum tipo de ensinamento que eu queria trazer para vocês, seria exatamente isso. Tenha certeza de que vocês estão mostrando e demonstrando as conquistas de cada uma de vocês dentro da empresa, dentro dos seus negócios, para que as pessoas conheçam sobre aquilo que vocês fizeram. Ela é uma antiga CEO aí da Dell, super importante no mercado, e ela traz um ensinamento muito, muito importante. Trabalhem o marketing pessoal de vocês, seja ele qual for, seja se vendendo com autopromoção, seja se vendendo sem se vender de uma forma indireta, mas trabalhem cada um dessas conquistas que vocês trazem, tá?
colocar aqui o último slide. Aí, aqui. Esses daqui são os meus contatos. Esses são os tipos de serviços que eu presto para consultoria. Presto serviço para pessoas físicas e para empresas. Para pessoas físicas eu tenho vários produtos, dependendo do nível que a pessoa estiver de conhecimento de marketing pessoal, de marca pessoal. Para empresas eu faço palestras, workshops e cursos. E aqui são os meus contatos onde vocês podem me encontrar. Esse QR Code aqui é do meu LinkedIn. Tá? Vou adorar saber de vocês, acompanhar a trajetória de vocês, tirar dúvidas de vocês, falar sobre marketing pessoal, que é uma coisa que eu gosto bastante. Se apropriem do marketing de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Alguém quer falar alguma coisa? Lina quer. Ai, muito bom, Cíntia. Eu vou falar um pouquinho aqui. Queria agradecer os seus ensinamentos, as suas experiências. Anotei aqui um monte de coisa, já tenho várias tarefas para refletir, pensar um pouco, né, sobre a minha carreira, vida pessoal, autoconhecimento. Eu acho que você tocou em pontos que muitas vezes, né, ao longo do nosso dia a dia, a gente passa correndo, a gente não observa, né, não toma ação, não tem intenção. Então, realmente, já é, assim, uma bela introdução, né, para seguir focando no nosso desenvolvimento, no nosso marketing pessoal. E eu queria só fazer um comentário aqui, talvez uma pergunta para você, que eu acho que ao longo da nossa carreira, né, muitas vezes a gente tem dúvidas, desafios, não sabe como pedir uma promoção, falar sobre uma oportunidade, falar sobre seus próximos passos. Queria perguntar para você, né, como que você, ao longo da sua carreira, teve essa ajuda, esse apoio, seja de mentores, de líderes, de pessoas que você conversava. Então, mais sobre esse sentido de apoio, né, para a mulher seguir se desenvolvendo na carreira. Muito bom. Eu tive alguns gestores que me ajudaram bastante, sem sombra de dúvida, assim, sou muito grata a todos eles, mas também tive gestores que não me ajudaram em nada. E aí eu sempre fui uma pessoa com muito poder de observação, sabe? E eu tentava sempre tirar o melhor do que eu poderia tirar de cada um deles, tentava ver o lado sempre cheio do copo, mas também tinha uma observação muito forte por aqueles que eu não queria ser, né? Então, se tinha alguma atitude de algum gestor que era tomada que eu não admirava, eu falava, opa, fica aqui um red flag, para a gente perceber que isso eu não quero fazer. E aí, quando isso acontecia, o que eu fazia? Eu buscava muito pessoas de outras áreas ou de outras indústrias e sempre relacionada ao meu próprio networking, de quem eu admirava, trocava, né, figurinha com outras pessoas, até mesmo fora da empresa, porque eu acho que é legal, às vezes, a gente pegar um olhar não viciado, né, porque quando a gente está na empresa, é comum a gente ter os mesmos tipos de reclamações, os mesmos tipos de anseios e transformar numa bola de neve que às vezes é só um bate-papo informal. E aí eu sempre buscava entender quem eram os líderes que eu admirava, eu sempre fui uma pessoa que li muito, com 17 anos, o meu presente de aniversário foi a assinatura da Exame, sabe? Então, assim, eu adorava, porque a Exame naquela época, que já faz um bom tempo, né, era um veículo muito importante para mercado corporativo, para carreira, não era só Exame, era o pacote Exame, mas Você S.A., que eram as duas revistas da época. Então, assim, eu gostava sempre de ler biografia de grandes líderes, eu recomendo muito ler de líderes em diferentes formatos. Meu primeiro livro de liderança que eu li foi sobre o Jack Welch, que foi o CEO da GE, que foi, assim, um precursor muito grande em liderança. Ele tem alguns livros, né, ele já não exerce mais, mas ele tem poderes muito fortes em relação aos livros dele. Gosto de ler também líderes como, por exemplo, agora estou fissurada pela Viola Davis, que é a atriz, né, de vários filmes, e ela tem um livro, ela trouxe um livro, agora interessantíssimo para contar a história dela, que é uma história muito difícil. Ela tem um documentário também muito incrível que ela fez com a Oprah, para contar um pouco da história dela, pesado, denso, profundo, mas que traz bandeiras incríveis para todas nós. Então, eu sempre fui uma pessoa muito de buscar inspiração. Se eu não tinha essa inspiração em casa, né, que eu posso dizer no trabalho, eu ia buscar fora. E eu sempre almejava isso. Eu sempre tive também uma orientação muito voltada para não é sobre mim,
se está com alguma coisa acontecendo, que é uma das coisas que eu acho que, como mulher, a gente às vezes fica difícil separar o pessoal, né? Eu falo que a gente não tem duas vidas, é uma vida só. A profissional e a pessoal é uma vida só. Mas é difícil a gente separar, e principalmente nós latinas, né? Hoje, morando nos Estados Unidos, eu vejo que aqui é muito mais fácil. Se alguém te faz alguma coisa ruim no trabalho, a pessoa sabe que não é pela pessoa da Cíntia, mas pela função exercida que a Cíntia teve, tá? E aí, separar isso e não entender que é pessoal com a Thalita ou pessoal com a Cíntia faz toda a diferença, porque a gente olha com um olhar muito mais profissional e vê o que eu posso melhorar, né, e eu gosto muito também de falar de feed forward, né, que não é um feedback. O feedback é aquele, né, baseado numa coisa que aconteceu no passado, o que foi feito. O feed forward, quando a gente dá um feed forward, ele está relacionado, ok, eu fiz isso, mas eu vou te ajudar a melhorar no futuro. E aí, toda vez que eu peço, né, o que você achou do meu trabalho? O que você percebeu? Ao invés de falar o que você achou do meu trabalho, eu mudo um pouco essa categoria de pergunta. Eu falo assim, no que eu posso melhorar na próxima vez? E aí eu projeto muito mais porque pode ser desenvolvido, e aí eu tiro o peso também de que não é comigo, mas é aquilo que eu estou realizando. Respondeu? Fez sentido? Ajudou? Sim, sim, com certeza. Eu acho que é muito disso, buscar inspirações, né? Trocas, com pessoas que já viveram, né, o que você viveu, e principalmente fora da empresa, né? Então, obviamente, as pessoas de dentro são pessoas importantíssimas para te ajudar, né, te guiar e te levar em alguns outros passos, mas as pessoas de fora, as pessoas que passaram por situações similares, mulheres, né, a gente se conecta aqui muito através de mentorias, né, com outras mulheres, etc., então isso realmente ajuda bastante. Obrigada, Cíntia. Imagina, e eu acho que hoje a gente tem tanto poder nas redes sociais, no online, em achar pessoas, né, porque quando eu estava no mercado corporativo há muitos anos atrás, a gente não tinha essa facilidade. Ah, eu quero falar com a pessoa que eu admiro no mercado X. Eu vou lá no LinkedIn agora, eu acho, e já posso acessar essa pessoa. A gente não tinha essa facilidade, a gente tinha dentro do meio que a gente estava, das pessoas que nos conheciam, das pessoas que de repente conheciam alguém que estava naquela empresa, mas não tinha essa facilidade, né? Hoje a gente está ligado globalmente, mundialmente, e isso é muito incrível. A gente usa pouco desse artifício, porque a gente acaba construindo as nossas bolhas e ficando nas nossas próprias bolhas, né? Uma coisa que eu também gosto de falar sempre para os meus clientes é, gente, saia da bolha de vocês, porque senão a bolha te suga. E aí, a gente precisa abrir nossos horizontes, precisa conhecer pessoas de outras indústrias, precisa conversar com outras pessoas, porque é isso que enriquece nosso repertório, que aumenta nosso conhecimento, que faz a gente evoluir, que faz a gente aprender. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, e é muito comum quando a gente está no mercado corporativo isso acontecer, porque a gente fica, né, super submerso naquelas atividades dentro da empresa, até mesmo no mercado empreendedor, quando a gente tem também os nossos negócios, a gente fica muito ali, e o tempo é muito escasso, a gente sabe disso, né, eu falo que o tempo hoje é o nosso maior patrimônio. Mas escolha, faça as escolhas certas, se programe para que pelo menos uma vez ao mês você consiga sair da sua bolha e almoçar com alguém de uma outra indústria, almoçar com alguém que seja totalmente diferente de você, para a gente evitar essas polarizações que acontecem, né? E as redes sociais jogam muito sobre isso. Então, acho que isso faz muito sentido. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa? Eu falo que é uma troca também, né? Eu trago algumas coisas, algumas ferramentas que funcionaram para mim, mas adoraria escutar de vocês o que funciona para vocês também. Só queria dizer que eu reconheço muitas situações te ouvindo falar na minha carreira. É engraçado, mas como a gente não faz, né, pela gente. Essa coisa de não falar é bem isso mesmo. São muitas quebras de crenças, né, Fernanda? Acho que a gente vai formatando isso ao longo da nossa jornada e a gente fica difícil, né? Falo, quanto mais velho a gente fica, e no meu caso, eu fui percebendo isso, eu fui vendo que a gente
começa a tornar, mas isso deu certo, isso não deu certo, então deixa eu ir pelo caminho que tá certo, né? E aí eu fico pensando, nossa, mas é tanta maturidade que a gente tem para assumir que tudo bem falar que você não tá certo, tudo bem falar que a gente pode mudar o rumo da rota, né? E ser gentil com a gente e falar, ok, eu errei, a gente pode ir por outro caminho. E aí eu percebo muito isso dentro da minha carreira. Eu acho incrível quando eu assumo que eu não sei tudo, que eu quero aprender, que eu quero compartilhar, que eu aprendo demais com os meus filhos, é uma das coisas que a gente tá falando no começo, né? Então, eles trazem um olhar de uma criança inocente, né, que fala, meu Deus, como é que eu não vi isso, né? Eu vou contar um episódio rapidinho aqui para vocês, que talvez valha a gente escutar, né? No Dia das Mulheres, eu fui levar meu filho no ponto de ônibus, que ele pega ônibus para ir pra escola aqui. E aí fui eu, ele e minha filha. E aí eu falei, filho, hoje é Dia das Mulheres, dá parabéns para sua irmã e para a mamãe, né? Porque é legal a gente homenagear as mulheres no Dia das Mulheres. E aí ele olhou bem para mim e falou assim, mamãe, e quando é que é o Dia dos Homens? E aí eu respirei e falei, opa, que tipo de assunto que eu posso ter com ele nesse momento? Como é que eu levo isso de uma forma, né, que não seja feminista demais, mas que também traga um ensinamento para ele, porque eu acho que ele tem que ser valorizar as mulheres. E aí eu falei que eu fui em 1000 abas e voltei, né? Os dois com aqueles olhares assim curiosos para saber o que eu ia responder para eles. E aí ele voltou para mim, e aí eu olhei para ele, olhei para ela e falei: "Filho, a gente não tem Dia do Homem, mas a minha esperança é que a gente tenha todos os dias que comemorar o Dia dos Homens e das Mulheres." E aí encerrou, eles olharam com uma carinha tipo, tá bom. E foi isso. Mas é difícil, né? Então, olhar com o olhar deles e trazer isso é muito legal. Eu já ouvi falar que Dia dos Homens é dia 15 de julho, mas a gente não comemora, né, gente? Vamos falar, ninguém fala, hoje é Dia dos Homens, vamos fazer um mês só para falar sobre os homens. E é muito pouco, né? E 19 de novembro internacional eu não sabia só do 15 de julho no Brasil, mas é bem pouco divulgado. E, lógico, a gente também está falando de uma diferença enorme de N coisas, né? De igualdade que a gente não tem, então a gente tem esses parênteses aí que a gente tem que colocar, né? Mas no dia 15 de julho eu vou dar parabéns para ele, então. Eu tive mais um insight aqui enquanto você falava, assim, a respeito de conquistas, né, e sucesso. Muitas vezes a gente, mulher também, né, não sei, as autocobranças, né, Travou para mim. imaginou que... Ah, desculpa, cortou, né? Voltou? Cortou. Você Pode falou voltar. mulheres, autocobrança, daí travou. Que as mulheres muitas vezes acabam evoluindo, né, conquistando, chegando em lugares que nem imaginava, né, que antes fossem possíveis, e não enxerga aquilo ainda como uma grande conquista, um grande marco, né? Parece que o topo da montanha está muito longe e tudo aquilo que foi feito até então, né, não é tão reconhecido. Então, esse foi um ponto para mim também de reflexão, sabe? E até vi esses dias aí uma imagem no Instagram que é do tipo assim, a minha grama é verde, é mais verde, sim, sabe? Porque a gente também se compara muito e acha que nunca está numa posição legal ainda, mas queria trazer esse insight que foi muito legal do que você comentou, né? De anotar, saber o que você fez nesses últimos 6 meses ou nesse último ano, tanto do lado pessoal como profissional. Eu acho que isso ajuda a gente a ter mais consciência, né? Ajuda muito. E eu falo, não precisa ser uma grande conquista, né? São pequenas conquistas. São valorizar os pequenos passos que a gente dá, são trazer essas conquistas a público, se você achar que vale a pena, para que as pessoas vejam. Eu fiz um post, acho que se eu não me engano, não sei se foi em fevereiro, muito sobre isso, né? Nossa, que o tipo de devolutiva das pessoas falando, gente, é verdade, eu não me reconheço. Eu deveria reconhecer muito mais as minhas conquistas, atribuir isso, que às vezes é pequeno, mas é um pequeno que
nossa, vai ser para um passo tão grande que a gente queira dar, né? E, de novo, é o que eu falo, quando a gente se apropria da nossa história, fica muito melhor para a gente melhorar a nossa autoconfiança, para a gente conduzir um projeto, para a gente ter poder e valor numa negociação de salário, uma negociação de cargo, para a gente mostrar para os nossos gestores e para os nossos stakeholders que nós somos aptas a ocupar uma nova posição, para a gente ter essa certeza, né? Porque de certeza de verdade a gente nunca vai ter, né? E tem uma outra frase que eu gosto do Jeff Bezos, é a segunda, né, que eu estou trazendo dele, que ele fala assim, se você tiver 70% de certeza daquilo que você está fazendo, esquece, você já passou do tempo. Então a gente não precisa ter certeza de nada, a gente precisa só trazer a nossa história e comunicando isso e se, né, se automotivando dessas nossas conquistas, porque isso nos ajuda em diferentes momentos da nossa jornada. Oba, pode falar, Fernanda. Você está nos Estados Unidos, eu queria saber duas coisas. Primeiro, se você tem clientes aí nos Estados Unidos, ou se você atende no Brasil, só brasileiros, e como que você vê esse mercado? A gente aqui tem uma percepção de que a americana está à frente da brasileira na questão de lutar pelos seus direitos, de ocupar seu espaço. Isso é verdade no teu olhar aí? E se for, o que elas têm a mais do que a gente? Adorei a pergunta, muito bom, adoro perguntas capciosas como a sua. Vamos lá. Eu atendo clientes ao redor do mundo, em diferentes nacionalidades, né? Eu falo inglês e tenho um espanhol que eu arrisco, então também tem essa facilidade. E a maior parte dos meus clientes é brasileiro, mas espalhados pelo mundo. Então, tem clientes em Hong Kong, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, em vários lugares aqui dos Estados Unidos e também bastante no Brasil. Pessoas que queiram uma experiência multicultural, que queiram entender como é que funciona. Eu já trabalhei com mais de 15 culturas ao longo da minha carreira, então não é só da cultura americana, mas de culturas asiática, cultura europeia, cultura americana, obviamente Latinoamérica, eu já visitei quase todos os países daí, então tem essa diferença aí multicultural que ajuda bastante, seja para trabalhar no mundo, ou para trabalhar no Brasil e multinacionais também, tá? Tenho clientes americanos aqui também. E qual é a diferença entre a mulher americana e a mulher brasileira, né? Esse dia eu até estava conversando com uma parceira minha, que na verdade ela é uma concorrente, mas a gente sempre troca figurinha, e aí ela estava falando, ai, como é difícil, ela também tem o mercado dela aqui nos Estados Unidos, como é difícil trabalhar com americano, que não sei o que lá. Daí eu falei, sabe o que acontece? Não é que é difícil, o americano, de forma geral, e mulheres e homens, eles já são treinados, eu vejo pelos meus filhos, tá? Já estão treinados desde o começo da escola a se posicionarem, a defenderem as suas opiniões, a saberem se vender. Isso não é ruim na cultura aqui. A gente tem uma questão cultural brasileira de que está se vendendo é porque não entrega o que tem que entregar. E está se vendendo é porque a máscara em algum momento vai cair, porque coisa boa não está fazendo. A gente tem várias crenças aí, aqui a gente não tem isso. Então, por exemplo, esses dias eu troquei as janelas daqui de casa, e aí veio um vendedor de janela, gente, janela, commodity, janela, janela, não tem muito o que pensar, né? O cara me deu uma aula de marketing pessoal dele, falando sobre o que ele já tinha feito, o que ele tinha construído, que eu falei, caramba, pode sair daqui e trocar as janelas todas, sabe? Ontem mesmo eu fui numa aula de spinning daqui, de bike, e aí eu tava desanimadinha, tá? Cheguei na aula meio assim, a professora, super autêntica, animada, super em forma, ela trouxe uma aula com marketing, ela contou da história dela dentro do spinning, de como é que ela fazia isso. Eu falei, gente, numa aula de spinning. E as pessoas lá, no final, todo mundo balançando a mão, super animada. Eu falei, caramba, eles transformam pequenos momentos. E assim, com toda certeza, eu saí de lá, e é uma coisa que eu aprendi muito com o americano também. Se eu gosto de alguma coisa, eu vou lá e elogio. Porque eu acho que faz sentido para a pessoa escutar aquilo e para ela melhorar, que é o feed forward, né? Que eu falo, nossa, foi muito bom o que você fez, na próxima vez continue assim, porque você fez direito. Eu saí da aula, fui lá e falei, professora, Mary, é o nome dela, foi sensacional, eu estava super desmotivada em vir, você me animou de uma forma, parabéns, você conduziu a aula super legal. Então isso são algumas ferramentas que eles utilizam aqui. Se alguém faz um trabalho bom, tem muito da meritocracia, né?
e de mostrar o trabalho em diferentes áreas. E isso, acho que a gente tem muito a aprender ainda em relação a isso. Não é ruim se vender, não é ruim falar que você é bom, não é ruim. O que em algumas outras culturas é difícil, né? Eu estou lendo um livro que eu acho que é super legal, até porque eu cada vez mais estou trabalhando com americanos aqui também, que chama Global Dexterity, que traduzindo para o português é a destreza global. É super legal, depois eu posso passar o link e as meninas compartilham com vocês, que fala das diferenças dos profissionais que trabalham em diferentes lugares do mundo e como é que eles conduziram e como é que eles tiveram que reverter alguns frameworks que eles construíram dentro das suas cabeças por questões culturais, tá? Então é muito entender, eu falo, dentro do próprio Brasil a gente tem as próprias culturas das empresas, né? Então, se eu trabalho numa empresa sueca, se eu trabalho numa empresa japonesa, se eu trabalho numa empresa coreana, se eu trabalho a gente tem que entender e se adaptar, mas não perder a nossa autenticidade. E isso eu vejo que o americano perde pouquíssima autenticidade para tentar se encaixar dentro do mundo, mas e eles trazem isso de uma forma muito... Meu filho, desde os 5 anos de idade, ele tem show up, eu não lembro, é alguma coisa sobre show up, para mostrar quem eles são, né, as 3 coisas mais curiosas sobre mim. Deixa eu fazer um show off do que eu tenho, com 5 anos de idade. Ele já apresentava o que ele gosta de fazer, o que ele quer ser, como é que ele, o que ele gosta dentro da família dele, ele já tem essa oportunidade de debater ali com os amigos dele, né. Gente, tudo isso a gente pode construir dentro do que a gente faz com os nossos filhos, né, e levar isso, elevar. Eu falaria 1 ano aqui com vocês sobre experiências multiculturais, que para mim é muito enriquecedor, e tem outras de outras culturas que também são maravilhosas. Fez sentido, Fernanda? Total, total. São pontos que a gente precisa observar mesmo, e o que é bom ser copiado, né? Não tem... Tem N pontos que eu acho ruins daqui da cultura americana, tipo excesso em competição, sabe? Essa coisa de sempre quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar. Isso, né? A gente tem habilidades sociais, que eu acho que nós temos infinitas aí no Brasil. Essa questão do relacionamento, da gente estar sempre pronto para ajudar, de convidar para ir na casa do outro e realmente estar convidando, não é só por educação, e tipo, sabe? Tu quero que você esteja comigo. Tem N coisas que a gente... E é onde que eu tento trazer essa congruência aí de multiculturas e agregar para as pessoas daqui também. É não perder a nossa identidade, né? Mas saber onde é que a gente tem que se adaptar e aonde a gente pode melhorar. Sem dúvida. Muito obrigada pela resposta. Obrigada a você pela colaboração. Tem mais algum comentário? Adriana, Natália, Naya? Eu adorei. Eu gostei também, desculpa, Adri. Não, eu ia comentar um ponto, Cíntia, que você comentou, que sobre o autoconhecimento, né? Então, assim, eu sempre, desde criança, eu sempre fui uma criança muito insegura, por criação, uma criação muito controladora dos meus pais, sabe? Tem que fazer tudo isso, tudo certinho, não pode tirar nota baixa, sabe aquela coisa? Então, eu sempre cresci com muita autocrítica, muito, sabe, assim, não tinha essa insegurança, né? E aí, quando eu fui começar a fazer um processo de autoconhecimento, com terapia e tudo mais, isso que você falou fez todo sentido, e é sobre isso, né? Eu acho que quando a gente se conhece, sabe os nossos limites, e sabe onde a gente é bom e o que a gente precisa melhorar, a gente consegue se posicionar de uma forma até melhor no mercado de trabalho, porque a gente não tem medo do retorno do outro, do que o outro vai dizer sobre você, o que o outro pensa sobre você, porque o que o outro pensa sobre mim é problema dele, não é meu. Mas é muito difícil isso no dia a dia, e separar o que é a Natália profissional e a Natália pessoal, como você disse, né? Que aí, por exemplo, os retornos, quando as pessoas chegam, entendem que é a função que eu estou ocupando, e não eu, enquanto pessoa. Mas a gente leva muito para o pessoal, e eu acho que é isso que faz a gente ser inseguro no trabalho. Eu dou uma opinião que vou ser criticada, eu estou numa mesa cheia de homens que eles vão dar risada de mim, não vão me levar a sério. E isso acaba, a gente se boicota, né? Então, tudo que você falou, acho que é um conjunto, sabe? Mas é muito difícil no dia a dia, eu acho, assim, nossa, é um desafio. Nossa, que rico Nossa, que rico o seu depoimento, assim, tudo isso que você passou, eu também passei, tá? Eu tô aqui super segura, super autoconfiante, falando com vocês, mas eu também passei por tudo isso, né? Eu me perdi demais vindo pra cá, com essa identidade. Eu era super executiva no Brasil, cheguei aqui, eu era ninguém, né?
E aí é muito isso, né, que eu falo, eu não tive sponsor, não tive empresa que me trouxe para cá, né, tô construindo tudo do zero com base em relacionamento, com base em metodologia, muito estudo, com todo esse conhecimento, mas foi construído do zero. E aí é um exercício diário, né, Natália? É exatamente isso que você falou, é não levar para você, levar que aconteceu isso, mas que não vai acontecer de novo, como é que você pode melhorar, o que é do outro, diz mais sobre o outro do que sobre você. Eu acho incrível, assim, quem faz terapia, quem tem ajuda para poder lidar com esse autoconhecimento, quem sabe aonde quer chegar, nossa, eu acho que é exatamente isso, mas é um processo diário, e não cair nas armadilhas, né? Ah, vou estar numa reunião onde só tem homem, o que de lá eu posso extrair? Né? Não vou me modelar ao estilo masculino, eu vou trazer a minha feminilidade, eu vou liderar da forma como eu sei liderar, eu vou pedir licença para falar. Uma das coisas que me fazem, assim, ter muito orgulho do que eu fiz até hoje, eu nunca deixei nenhum homem falar alto comigo, sabe? No sentido de, já tive gestores, e não só gestores, mas pessoas dentro do meio que ligavam e queriam gritar comigo no telefone, ou porque falavam numa reunião, opa, eu não tô gritando com você, você vai se acalmar, quando você se acalmar, a gente volta a conversar. Porque isso mostra respeito, né? Então, de novo, eu acho que isso hoje talvez não tenha tanto, pode ser que tenha, né? Obviamente, a gente tem empresas de diferentes formatos, mas eu trabalhei com culturas difíceis de serem trabalhadas, com culturas hierárquicas, muito forte, mas eu sempre tive essa questão autêntica e de falar comigo, você não grita. Né? Então você vai se acalmar, porque isso traz respeito. A pessoa pode ter ficado super brava comigo, e ficou. Teve um gestor de vendas que ficou super bravo comigo quando eu falei isso, e aí depois a gente tinha entrado na mesma época na empresa, e depois a gente completou 5 anos de empresa junto, a gente ganhou PIN, foi no mesmo jantar, a gente não se falava, tá? E aí falava do trabalho, mas pessoalmente a gente não conversava mais. O que foi muito ruim, né? Porque me impossibilitou de N coisas ali dentro da empresa, mas não era uma característica dele, tudo bem, eu respeitei. E aí, nesse dia de 5 anos de empresa, ele veio falar comigo. Daí ele falou assim: ai, sabe o que eu queria te contar? Aquele ano que eu fiz aquilo com você, eu me senti muito mal, e assim, mas eu também te senti muito respeitada por você não ter deixado eu gritar com você, me desculpa. Eu falei, opa, valeu a pena, né? Foi difícil, paguei várias coisas aqui dentro por conta disso, mas a gente também tem que se dar o respeito. E se autoconhecer é sobre isso também. Alguém tem mais alguma coisa? Bom, então a gente pode finalizar. Eu adorei, foi um conteúdo super rico, né, super encaixado aqui para o que a gente queria, né, acho que todo mundo aqui aprendeu bastante. Parabéns, Cíntia, por todo o seu trabalho, obrigada por estar conosco, Thalita, obrigada também por ter trazido a Cíntia, né, por estar aqui sempre apoiando, e, claro, que todos estamos com as voluntárias, né, da PWN, quero agradecer sempre também, e é isso, né, Cíntia, acho que essa mensagem, né, da gente conseguir reconhecer todos esses pontos que você comentou são bem importantes para a gente se fortalecer. Obrigada a vocês, meninos, foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigada por quem colocou aí o rostinho no vídeo, trocou e trouxe colaborações tão importantes, é muito rico a gente aproveitar esse momento juntas para a gente ter essa troca. Obrigada de coração para vocês, um bom restinho aí de semana, que a gente saia sempre fortalecida nesse mês que é tão importante para a gente levantar as nossas bandeiras. Verdade, obrigada. Dúvida, muito obrigada, viu? Tá bom. Pedir um sorriso para a gente tirar uma foto, tá? Tira, Thalita, por favor. Rapidinho. Ótimo. Ótimo, pessoal. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Bom Obrigada, dia. Bom dia. Tchau, gente. Até mais.